Bom, primeiro agradecer o convite para falar aqui um pouco sobre a bicicleta, o que vem acontecendo com ela no mundo e na cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto muito dessa foto, que mostra o futuro da nossa cidade, uma mulher andando de bicicleta. Elas são grande minoria, não só no mundo, mas aqui no Rio elas não chegam a 8% dos usuários de bicicleta. Aí convivendo com o ônibus, que já mostra ali o símbolo da acessibilidade, ou seja, o futuro da mobilidade do Rio e muitas outras cidades do mundo, vem cada vez mais se mostrando mais voltado para as pessoas, né, do que para os motorizados. Então vamos ver um pouco disso. Bom, eu sou da Transporte Ativo, que é uma organização da sociedade civil que promove o uso desses modais, a propulsão humana, andar de bicicleta, andar a pé, andar de skate, andar de patins, até patinete, como vocês vão ver em algumas fotos. E a gente tenta promover os benefícios, divulgar isso, os direitos e deveres dos ciclistas e de todos esses usuários para que cada vez mais pessoas usem mais bicicletas mais vezes. Vamos lá, hoje a gente tem alguns grandes problemas no mundo, né? Uma crise ambiental, 400 ppm, quer dizer 400 partículas de dióxido de carbono por milhão na atmosfera. Essa marca foi atingida em meados do ano passado, o limite para o nosso ecossistema se manter a 350, já foi rompido. Então o problema é mais grave do que a gente imagina. A gente tem uma crise na saúde, tá? Problemas de obesidade, problemas respiratórios, são os maiores problemas da saúde no mundo inteiro. A gente tem uma crise de energia também. Os combustíveis fósseis estão se acabando, as energias estão aí escassas também, muita coisa tem sido feita tentando eliminar esse problema de energia. A gente tem uma crise da mobilidade, que é a que eu acho que traz a gente aqui para falar um pouco sobre novos modais, né? Cada vez fica mais difícil circular na cidade, todos esses problemas estão interligados, a mobilidade está ligada ao problema de saúde, por causa da poluição do ar, ao problema do consumo de energia, e essa mobilidade está parando, né? Muita gente está optando por outros modais, porque sai de casa e não consegue saber que horas vai chegar lá, porque vai ficar engarrafado, porque não vai encontrar vaga, uma série de coisas. Então esses quatro problemas estão interligados e a gente precisa fazer alguma coisa já, não adianta mais simplesmente ficar pensando, né? E aí uma tecnologia simples, com mais de 100 anos, se mantém útil e eficiente até hoje, se destacando e reaparecendo em todos os lugares, prometendo diferentes soluções e benefícios. É a bicicleta, conhecida nossa, vem se destacando aí, aumentando seu uso no mundo inteiro, exatamente porque ela ataca todos esses principais problemas. E aí os carros durante 100 anos moldaram as nossas cidades, né? Ele passou a ser o veículo dos nobres, dos ricos. Os mais pobres começaram no início do século passado, século XX, a usar a bicicleta, e isso tornou durante o século passado inteiro o veículo. As cidades foram feitas pensando exclusivamente nos carros, nos motorizados, os pedestres. A gente sabe bem as calçadas que a gente tem em nossas cidades, né? Os percursos para a bicicleta foram sendo esquecidos totalmente, e agora a gente está tendo uma retomada disso. Porque as cidades que eram assim, essa era a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, em 1905, era um espaço, uma extensão da nossa casa, as crianças iam brincar na rua, era uma extensão do nosso trabalho, você podia fazer alguma coisa lá, um lugar de encontro, as pessoas iam para as cidades para se encontrarem nas ruas, trocar ideias, ver o que está acontecendo. E elas ficaram assim. A gente vê ali a Rio Branco, que o nome deve ser esse por causa das capotas dos ônibus brancos ocupando a via inteira, né? A gente olha e acha que é o Rio Branco. Ela está mudando agora, vem aí mudanças no futuro que a gente espera e melhore elas, mas isso é uma realidade em todas as cidades, né? As cidades vão crescendo, se adensando, e as pessoas nos seus carros, cada uma querendo ir no seu próprio carro, teoricamente, para chegar mais rápido, acaba criando um caos, e o tempo que se leva para ir fica muito maior. E essa cidade, esse modelo de cidade gera grandes problemas, congestionamentos. Essa aí é a rua Pinheiro Guimarães, ou Pinheiro Machado, Pinheiro Guimarães ali no Maitá. Essa rua está sempre engarrafada e tem novos 6 prédios em construção ali. Imagina quando esses prédios ficarem prontos, como é que vai ficar? Hoje ela já é assim. E um shopping, não sabia esse detalhe, ou seja, é um caos, e o caos vai piorar, como a gente pode ver no próximo slide. O número de automóveis no país vai quadruplicar até 2050. Se as pessoas não souberem como usar esses carros, continuarem usando da forma que querem, vai ficar muito mais parado. Isso para o ciclista é excelente, porque carro parado não representa perigo, ou seja, então, de certa forma, é uma vantagem para nós. Mas aí, se você for pensar no problema de tempo, né, perda de dinheiro, poluição e etc., é uma perda muito grande que a gente tem nas nossas cidades, isso precisa ser repensado.
Esse modelo também gera muitos acidentes, as pessoas andam achando que estão em autódromos. Esse acidente ali na Lagoa Barra, eu estava indo dar uma palestra na PUC sobre segurança viária e aí tinha esse acidente, tinha acabado de acontecer. Carro caríssimo, um Audi desses top, que não conseguiu controlar quando saiu do túnel e desceu o viaduto, trânsito parado, foi parar ali na calçada. Tem pedaço de carro espalhado para todo lado, como a gente pode ver. Não é uma cena incomum na nossa cidade, né? Poluição do ar, os meios de transporte nas grandes cidades são os grandes poluidores, né? No Rio, muitas vezes, passa da metade, chega a 70% da poluição gerada pelos meios de transporte. E ainda tem uma péssima ocupação do espaço público. A gente vê representado nesses campos de futebol 2.000 pessoas indo para algum lugar, digamos, assistir um jogo na Olimpíada do ano que vem. 2.000 pessoas de carro vão ocupar 7 campos de futebol, mais um pouquinho. Se essas 2.000 forem de ônibus, um pouco mais que meio campo de futebol. Se essas 2.000 forem de bicicleta, vai ocupar só aquele pedacinho ali. Se essas 2.000 forem a pé, não vai ocupar lugar nenhum. Ou seja, se você mora perto do estádio, pode ir caminhando, é a melhor forma, com certeza. E aí, na última década, a bicicleta se espalhou pelo mundo. Ela começou a ter uma retomada exatamente para combater todos esses problemas. O ser humano é um animal, né, muito individualista, ele pensa primeiro nele mesmo. Então ele começa a ir de bicicleta primeiro pensando em si, mas ele acaba gerando um benefício para toda a sociedade. Então hoje a gente vê muita gente de classe média alta, classe alta voltando a usar a bicicleta, e o trabalhador está comprando seu carro ali com parcelas em 60 meses, primeira parcela daqui a 3 meses. Ficou muito fácil comprar carro. É mais fácil você comprar um carro hoje do que uma boa bicicleta que você vai ter que desembolsar aquele valor à vista. Então tem toda essa mudança, a bicicleta está se espalhando pelo mundo e nas cidades brasileiras também. E começam a influenciar no desenho das cidades. Essas duas fotos são a mesma rua em Nova York. Usei Nova York porque é um símbolo do mundo ocidental, né? Todo mundo se espelha muito em Nova York, e há uns anos atrás jamais se pensaria em tirar esse espaço dos carros aqui e dar ele para as pessoas. Hoje você tem lugar para as pessoas sentarem, ciclofaixa, a cidade volta a ser das pessoas, elas começam a voltar a chegar a tempo no lugar, a poluição, a qualidade de vida começa a melhorar. Está aí um zoom nessa imagem. As bicicletas nunca foram tão faladas, situações que não existiam há 10 anos atrás começam a aparecer hoje, termos que a gente nunca tinha ouvido falar, bicicletário, paraciclo, ciclovia, ciclofaixa. Uns anos atrás a gente nunca tinha ouvido falar disso, né? Bicicleta pública, e hoje é uma coisa comum, todo mundo ouve falar, presencia, vê fotos, vê imagens e mais, vê na rua esse número de usuários aumentando diariamente. Tem uma foto de Times Square hoje, antigamente essa foto era cheia de carros engarrafados, muitas fotos do século passado inteiro nesse mesmo trecho era um engarrafamento constante, e é até interessante a forma como foi solucionado o problema aí. Chamaram um arquiteto dinamarquês, Jan Gehl, e disse: agora a gente tem um cruzamento aqui da Broadway com o Times Square que engarrafa sempre. Já tentamos todas as técnicas de engenharia de tráfego, de tempo de sinal, de mão de rua, e sempre engarrafa. Ele chegou e disse: mas isso é facílimo de solucionar. Como? Fecha uma das ruas e não vai ter mais engarrafamento. Daí ele fechou uma delas, hoje um trecho da Times Square, outros trechos da Broadway estão para as pessoas, o trânsito melhorou muito, os táxis começaram a andar numa velocidade muito maior do que andavam antes, ou seja, resultados positivos nessa mudança de cidade que a gente está tendo. E vai mudando as cidades aos pouquinhos. Esse bicicletário foi instalado ali em Botafogo, perto da entrada do metrô. Em poucos dias ele ficou obsoleto, ou seja, não cabia mais o número de bicicletas estacionadas. Aí a gente volta para o assunto da palestra do Rafael, do roubo de bicicletas. Hoje ele já está vazio novamente, porque o pessoal estaciona ali, pega o metrô, quando volta a bicicleta sumiu. Então os bicicletários têm tido seu uso diminuído, porque a demanda por bicicletas está grande, o número de furtos aumentou e algumas pessoas não estão querendo mais deixar sua bicicleta na rua. Então alguns bicicletários fechados já estão surgindo pela cidade, com certeza vão ser um grande sucesso aí, enquanto esse problema não for solucionado. E começam a aparecer também as bicicletas compartilhadas, né? A gente começou com isso aqui no Rio em 2008, elas só se tornaram mais visíveis quando foram pintadas de laranja em 2011, e é uma tendência mundial. No Brasil, a gente já tem mais de 14 cidades com esses sistemas de bicicletas públicas, eles vêm aumentando
mensalmente, semanalmente, não só o número de cidades com sistema, mas o número de bicicletas em cada sistema. Aqui no Rio mesmo está havendo uma ampliação de 60 estações para 240. Hoje a média são de 7 mil viagens por dia nesse tipo de bicicleta. E vai pelo mundo afora. Esse é o sistema Barclays em Londres. Na estação, perto da estação Waterloo, são mais de 120 posições de bicicletas. Cada vez mais elas começam a aparecer. Hoje a gente tem mais de 300 cidades com esses sistemas pelo mundo, sendo que 110 delas são grandes cidades, né, com sistemas bem grandes. Aí estão algumas das cidades no mundo que tem sistema de bicicleta compartilhada. O crescimento das bicicletas compartilhadas ao longo dos anos, a gente vê que de 2000 a 2005 elas praticamente não existiam. Em 2007, elas começaram a crescer na França. Em 2007, Paris lançou o maior sistema até então, o Velib, com 16 mil estações, ou seja, milhares de estações de bicicletas. Isso se tornou conhecido, porque Paris é uma das cidades cartão postal do planeta. Todo mundo voltou a sua visão para ali, e desde então esse número cresce absurdamente. A gente tem esse gráfico aqui até 2013. Em 2015 ele já deve estar chegando por aqui, ou seja, é uma tendência mundial, e isso está mudando o perfil das cidades. Deixa eu ver qual é o próximo. Aí está o nosso sistema hoje, Zona Sul, Centro, se expandindo, chegando ali a Vila Isabel. Uma coisa que os ingleses descobriram é que o sistema de bicicleta pública tem o mesmo poder de influenciar o urbanismo da cidade que o transporte público. Mesmo em São Paulo e aqui no Rio, alguns empreendimentos já falam, o edifício é perto da ciclovia, tem uma estação de bicicleta pública na porta, e isso vende edifício. Vende, o mercado imobiliário está se rendendo a isso, e outros mercados vão se render também. Agora tem na Barra também. Agora tem na Barra também. Aqui no mapa eu não pus, porque um pouquinho só lá na Barra, tem algumas em Madureira dentro do parque, mas a Barra está começando a ser tomada também, principalmente a região do Recreio, de bicicletas públicas, fazendo com que você possa integrar muito melhor o espaço, né, de bicicleta. A gente conhece muito melhor a nossa cidade, cada buraquinho, cada cheiro, cada padaria que você passa, você consegue sentir o aroma, não é como de carro que você passa e nem sabe que essas coisas existem. Vamos seguir. Aí pesquisa feita no ano passado, a gente fez uma no domingo e outra numa quarta-feira, para ver a diferença de um para o outro, comparando o uso de bicicletas normais e bicicletas públicas nas regiões onde elas funcionam, é claro, porque elas ainda não estão em toda a cidade. No domingo, 1/4 das bicicletas são bicicletas compartilhadas, ou seja, 1 em cada 4 é uma bike rio, e nos dias úteis 1 em cada 5, ou seja, elas estão tendo uma grande parte na divisão modal de bicicletas na cidade. E as bicicletas públicas têm uma coisa interessante. No início, as fábricas de bicicleta, as lojas de bicicleta principalmente, ficaram muito preocupadas, principalmente em Paris e Lyon, na França, que foram as pioneiras, né? Poxa, a gente não vai mais vender bicicleta, nosso mercado vai acabar. E o que aconteceu foi ao contrário. Atrai novos ciclistas, esses novos ciclistas fazem com que as cidades criem novas infraestruturas para ele, ou seja, o sistema de bicicleta pública atrai infraestrutura, atrai novos ciclistas que gostam e acaba comprando sua própria bicicleta. Eu, por exemplo, tenho várias bicicletas e 2 passos do Bike Rio. Por que 2 passos? Porque em 1 hora acaba o meu passo, então eu troco a bicicleta e continuo viajando gratuitamente, sem precisar pagar aquela penalidade da segunda hora. Vamos seguir. Bom, hoje mais da metade da população mundial mora nas cidades. 20% da população brasileira está na região metropolitana de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, ou seja, 1 em cada 5 brasileiros está na região metropolitana do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O país é gigante, mas todo mundo quer ficar juntinho, todo mundo quer ter seu carro e andar sozinho. Então já deu para ver a equação como é que dá. Os automóveis são responsáveis por mais de 50% de emissões de poluentes nas cidades, prejudicando o meio ambiente, a saúde das pessoas e a qualidade de vida. Outro fato super interessante é que mais da metade dos transportes motorizados nas cidades, no mundo inteiro, efetuam percursos inferiores a 7 km. 7 km dá para ir de bicicleta ou a pé tranquilamente. Eu diria mais, 7 km de bicicleta, você vai levar uma pessoa que não é atleta, que vai voltar a andar de bicicleta hoje, vai devagarinho para não suar, para não se cansar, ela vai levar meia hora, 40 minutos. 7 km de carro aqui no Rio em 40 minutos, olha, só de madrugada ou então num dia que não tenha ninguém na rua, porque é muito difícil. Sem contar que quando você chegar lá ainda vai ter que procurar uma vaga. Normalmente você pode levar outros 20 a 40 minutos procurando essa vaga. E o trânsito tem sido grande, nas grandes cidades, tem sido grande vilão da saúde, do bem-estar, do meio ambiente, por isso a necessidade da gente repensar imediatamente os nossos deslocamentos. O sucesso da mobilidade urbana
depende da combinação de diversas opções de transporte e o uso de menos energia, criando ambientes favoráveis para todos. Essa foto é em Viena. Viena já foi considerada a capital do transporte público, hoje é considerada a capital da mobilidade. A gente vê ali o tram, que é o que a gente chama aqui de VLT, só que esse é o antigo, que faz o percurso turístico. Você tem um novinho que faz o percurso dos trabalhadores da cidade, e ele segue na mesma linha que o antigo em alguns trechos. Aqui você tem a estação do metrô logo abaixo, aqui você tem uma ciclovia e calçada de alta qualidade, larga, lisinha, que permite que a mãe vá de patinete, levando a criança na sua bicicletinha para a escola. Isso é uma cena super comum lá, ou seja, não é pensado para o carro, não é pensado só para o transporte público, é pensado para tudo, é pensado no transporte público. No Rio se pensa muito nisso hoje, a gente está evoluindo muito em qualidade e quantidade, mas precisa também pensar nas pessoas, que são elas que alimentam o transporte público. Quem vai para o transporte público vai a pé ou de bicicleta, e a soma desses dois que faz com que a mobilidade realmente funcione. Então a gente tem que criar ambientes para que todo mundo possa escolher o seu meio de deslocamento na minha cidade e não pense só em uma forma de se deslocar. É claro que nem todo mundo vai usar a bicicleta, mas é importante que a gente use o máximo da energia e habilidade de cada um. A gente tem muita gente usando patins, muita gente mesmo usando skate como meio de transporte, principalmente na zona sul do Rio. Os menores de idade usam muito skate para ir à escola, para ir à faculdade. Você já tem alguns lugares que tem até skateário, lugar para você guardar o seu skate quando chega no seu destino. Aí mais uma foto, cruzamento Figueiredo de Magalhães com Barata Ribeiro. Essa garota de skate provavelmente está indo para a escola, alguma coisa, acabou de tomar o banho, ou seja, ela não está se divertindo, não é uma imagem de uma pessoa ali no lazer, né? E isso cada vez se torna mais comum na nossa cidade. E a gente não precisa andar de bicicleta, andar de skate, andar de patins para melhorar a vida, a convivência no transporte da nossa cidade, mas a gente pode respeitar essas pessoas. Se você vê uma pessoa de bicicleta, skate, patins e respeita ela, passa longe, passa mais devagar, mais pessoas vão usar e a gente vai acabar tendo um trânsito muito mais saudável na nossa cidade. Essa foto é na Avenida Chile, 7h30 da manhã, o cara indo trabalhar de patinete. Não é uma realidade só em Viena, já é realidade aqui no Rio também. A gente estava fazendo uma contagem de ciclistas lá quando apareceu esse cara, o seu patinetezinho lindo. A gente viu na terça-feira e na quinta-feira ele estava lá de novo, ou seja, quase todo dia esse cara deve chegar aqui no centro do seu patinete, passa despercebido da maioria das pessoas, mas aos pouquinhos ele está ajudando a melhorar a nossa cidade também. Tem um local em Viena também totalmente voltado para as pessoas, para a mobilidade em geral, e não apenas para o modal. A gente vê aqui uma criancinha na sua bicicleta, acompanhado do pai, e exatamente no mesmo lugar passa o VLT. Ou seja, um pouco do que se pretende que tem aqui na Rio Branco, na região do Porto, né? Você poder compartilhar o espaço entre todas as pessoas e os modais de transporte com segurança. Outra coisa que as bicicletas vêm ganhando força no mundo inteiro é a logística, né? Transporte de carga. Na Europa eles têm um projeto grande feito pela Comunidade Europeia, pela Divisão de Meio Ambiente, com apoio da European Cyclist Federation, que se chama Cycle Logistics, onde eles tentam fazer com que o último quilômetro da entrega, que é a parte mais complicada da entrega de um produto, principalmente hoje que você pede pela internet, quer receber em casa no dia seguinte, então são milhares de produtos circulando, normalmente em caminhões, vans, ocupando espaço na rua, ocupando vaga, poluindo, e a entrega por bicicleta ela é muito eficiente. E o Rio já é considerado, por uma matéria aí na Dinamarca, Copenhague, como a capital da entrega por bicicleta do planeta. Tá? A gente tem muitas entregas por aqui. Em pesquisa que a Transporte Ativo fez em 2011, a gente encontrou 11.541 entregas por dia, só no bairro de Copacabana, feitas em bicicleta. Farmácia, bebida, supermercado, lanchonete, material de construção, lavanderia, pet shop. Eu comprei um colchão novo há pouco tempo e fiz questão que ele fosse entregue de bicicleta. Quando eu comprei, eles vão entregar de quê? Cara, de bicicleta. Eu disse, então eu aceito. Se chegar de caminhão, eu não vou aceitar. Fiquei na janela, tenho até a foto do colchão chegando via aéreo. Ficou muito bom. Bom, e aí começa a ter pesquisas, né? Porque como a gente não tem número de bicicletas roubadas, a gente tem muito pouco número, qualquer número sobre bicicleta. É uma coisa muito nova, ninguém contava nada que acontecesse com bicicleta. Então, alguns números pelo mundo afora começam a aparecer e são bem interessantes. Uma pesquisa feita em Copenhague revelou que a cidade gasta aproximadamente 50 centavos por quilômetro rodado de carro
e economiza aproximadamente 30 centavos por quilômetro rodado em bicicleta. Ou seja, uma diferença de 80 centavos. O que você prefere, gastar 50 centavos ou ganhar 30 em cada quilômetro? Ou seja, a cidade viu isso e começou a planejar com muito mais consistência, com investimentos muito maiores na bicicleta. Pesquisa feita em Melbourne, na Austrália, lá do outro lado do mundo, revelou que o estacionamento para bicicleta ocupa 10 vezes menos espaço que o estacionamento de carro, custa de 30 a 300 vezes menos e proporciona uma receita 5 vezes maior que estacionamento para carro. Ou seja, quando esses estacionamentos de carro todos aí descobrirem essa fórmula, todos eles vão ter uma vaguinha para bicicleta no mínimo, porque, ou seja, é um espaço que pode render muito mais e como eles estão interessados nisso, na renda e não no estacionamento de carro, a gente em breve vai ver uma mudança. Menezes Couto abriu vaga para bicicletas, nunca tinha. Pois é, talvez ele tenha visto essa pesquisa, ou tido acesso, ou uma visão de que, poxa, tem tanta gente andando aí, se eles tiverem um lugar seguro para guardar, com certeza a gente vai ter uma renda aqui. Pesquisa feita em Toronto revelou que clientes que pedalaram ou caminharam para as empresas gastaram mais dinheiro no total do que aqueles que foram de carro. Isso é outra coisa interessante. Muitas vezes o comércio reclama. Em São Paulo isso está sendo muito comum. Pô, puseram uma ciclovia na frente da minha loja. Isso é excelente, porque o cara que passa de carro na frente da sua loja, ele passa direto, não vê. O que passa de bicicleta, opa, aquele negócio é bacana, ele volta e dá uma olhadinha. Ele para, ele pode comprar, e normalmente eles compram diversas vezes em pequenos montantes. No final do mês, o ciclista gastou muito mais do que foi de carro, segundo essa pesquisa em Toronto. Estudos médicos realizados na Inglaterra apontam que se deslocar de bicicleta reduz o risco de problemas vasculares, mortes prematuras, obesidade, diabetes, melhora a condição geral de saúde do indivíduo. Ou seja, as empresas de lá estão descobrindo que quanto mais funcionário vai de bicicleta, menor é a despesa deles com o absenteísmo. Ou seja, os funcionários ficam mais felizes, ficam mais saudáveis, a gripe, que é um dos grandes motivos de falta ao trabalho, diminui muito no ciclista. Ou seja, a gente vê aí vários motivos que levam as pessoas a andar de bicicleta e levam as pessoas e empresas a pensarem nelas também. A London School of Economics fez um levantamento de quanto a bicicleta circula de dinheiro, porque muita gente fala, a indústria automobilística circula milhões, e a de bicicleta? Bom, são 3 bilhões de libras na Inglaterra, o Brasil circula o dobro do movimento de bicicleta, o mercado de bicicleta é o dobro no Brasil que na Inglaterra, esses 3 bilhões na época davam em volta de 10 bilhões de reais, hoje deve ter aumentado muito com esse câmbio aí que disparou, ou seja, esses 10 seriam 20 bilhões de reais que o Brasil circula no seu mercado de bicicleta, e dá para aumentar muito. Ali tem ainda um cálculo de quantos ciclistas aumentando, quanto vai aumentar esse valor. Aí, ciclismo e obesidade na Europa, a linha laranja descendo o percentual de obesidade e a linha azul percentual de uso da bicicleta. A gente vê que quanto mais se usa a bicicleta, menos obesas são as pessoas. Os Estados Unidos não está aí nesse gráfico, se tivesse com certeza a barrinha azul ia ser muito maior e a barrinha, ou seja, muito menor, e a barrinha laranja ia estar lá em cima, né, que a gente tem um problema grande de obesidade lá. Aqui o volume de uso de bicicleta e acidente de trânsito. Por incrível que pareça, quanto mais se usa a bicicleta, mais seguro é o trânsito daquela cidade. A gente pode ver ali nos Estados Unidos, onde o uso da bicicleta é muito pequeno, o número de acidentes é muito grande. Isso se deve muito porque ali na Dinamarca e na Holanda, onde se usa muito a bicicleta e o índice de acidentes é pequeno, porque grande parte dos motoristas é ciclista também. Então ele conhece a necessidade do ciclista, ele sabe como é ruim para o ciclista o carro passar pertinho, tirar um fino, passar em alta velocidade. Essa é a realidade europeia. Vamos dar um zoom aqui na realidade de Nova York agora, com o aumento do uso de bicicleta e o aumento das infraestruturas para a bicicleta, o número de sequelas, né, de feridos permanece praticamente o mesmo, ou seja, teoricamente esse número aqui tinha que aumentar muito, mas ele se mantém, ou seja, quanto mais pessoas usando bicicletas, mais seguro é o trânsito da cidade. Agora a gente vai ver aqui o caso Brasil. Carros são 24% dos deslocamentos e 27% dos acidentes. Motos são 12,6% dos deslocamentos e 22% dos acidentes. Já os ciclistas são só 7% dos deslocamentos e 4% dos acidentes. Ou seja, é o único modal em que o percentual de acidente é menor do que o percentual de deslocamento. O grande problema é que, como o ciclista é muito vulnerável, assim como o pedestre, normalmente o resultado desse acidente é muito mais grave que com os outros modais, né? Que ali embaixo ainda põe. As empresas são responsáveis pelos deslocamentos para o trabalho e devem incentivar o uso de modais seguros.
Muita empresa não sabe disso e diz que não pode ir de bicicleta porque é perigoso. Esse é um caso na Petrobras. A Petrobras hoje já reviu essa visão e tem seu próprio bicicletário em um dos prédios aqui no centro e está aumentando isso porque viu que realmente você ir de bicicleta, por incrível que pareça, é muito mais seguro do que ir de moto ou de carro. E aqui um pouco o tipo de uso de bicicleta. A gente tem aquela coisa, a bicicleta é uma coisa muito de lazer, principalmente nas ciclovias da orla, todo mundo acha que quem está ali está se divertindo. Aí acontece aquilo que o André falou, né? O cara vai pela orla olhando o nascer do sol. Infelizmente a gente tem as ciclovias mais bonitas do mundo. Na ciclovia da Niemeyer, do Elevado do Joá, vai ter muita gente olhando o visual, vai ter que ter uma buzina boa para o cara te ver quando você está indo no sentido oposto. E a gente fez o seguinte, a gente nessa contagem, num dia de semana, a gente resolveu contar quantas pessoas estavam indo trabalhar, quantas estavam indo se divertir. Como é que foi o padrão para contar isso? A roupa que o cara estava vestindo. Se ele estava arrumadinho, a gente contou como trabalho-estudo. Se ele estava com uma roupa mais despojada, a gente contou como esporte e lazer. Agora, a gente viu vários ciclistas com roupa de ciclista, roupinha de lycra, capacete, sapatilha, em bicicleta de competição, com uma mochila nas costas. Ou seja, esse cara está indo trabalhar, mas está com uma roupa aparentemente de esporte e lazer. Então ele foi contado como esporte e lazer e mesmo assim deu praticamente a mesma quantidade. Quer falar alguma coisa? Está indo trabalhar depois do treino. Ele treina. E ainda tem alguns que trabalham na Zona Oeste e vêm trabalhar treinando, ou seja, ele não só pedala, como vai com peso nas costas. Mecânicos que trabalham em lojas especializadas de bicicleta, vêm de Campo Grande pedalando. É isso aí, são muitos, não são poucos não. E voltam de noite. E voltam de noite. Aí, eu gosto muito de pôr essa foto nas apresentações, porque a gente tem aquela coisa de achar o que a gente está vendo. A gente olha para esse cara e diz, pô, o cara vai ir para a praia, é lazer. Ele podia estar indo para a praia de carro também, estaria ocupando espaço, estaria poluindo, mas ele está indo de bicicleta. E hoje a gente ainda tem uma outra realidade. Está aí, somos campeões mundiais de surf, ganhou mais de $500 mil ano passado surfando, ou seja, esse cara aqui pode estar indo trabalhar e a gente não sabe. Então a gente não pode nunca chegar e dizer, poxa, esse cara está indo fazer aquilo, esse cara está indo se divertir. Nem todo mundo trabalha de terno e gravata, tem muitos mecânicos, etc., que trabalham de bermuda e sandália, e a gente vê ele passando de bermuda e sandália, e nessa contagem que deu 50%, 52%, 48%, esse cara de bermuda e sandália a gente contou como esporte e lazer. E, na verdade, o volume de pessoas indo trabalhar, usando a bicicleta como meio de transporte, é muito maior do que a gente imagina. E outra coisa importante, está aí o Bart de Castigo escrevendo no quadro negro, bicicletas e carros não são a mesma coisa. A gente tende muito a querer que a bicicleta se comporte como um carro e é preciso que a legislação se volte um pouco para as necessidades do ciclista, que são diferentes. E no mundo inteiro isso vem mudando. Zonas de velocidade 30, uma velocidade compatível entre o carro e a bicicleta vem acontecendo. O Rio já tem zonas 30 em 12 bairros, ainda não são zona 30 100%, não são perfeitas, mas já é um começo, ou seja, já começa a mudar a mentalidade. E, ou seja, você trata a bicicleta como ela deveria ser tratada. É muito difícil você mudar o código de trânsito como ele está hoje, mas você pode ir tomando medidas que vão trazendo a bicicleta para o mundo real, onde seja, ela passa a ser um veículo que pode andar lado a lado com os carros. Na cidade de Graz, na Áustria, toda a cidade é 30 por hora. Aí todo mundo reclamou, pô, vou andar aqui com meu carro de 200 cavalos a 30 por hora. Bom, essa é uma opção do cara, ter o carro de 10 cavalos ou 200. A velocidade máxima é 30, o trânsito na cidade começou a fluir melhor e as pessoas começaram a chegar mais rápido no trabalho, porque aquela disputa que o carro gera, o meu é mais potente que o seu, eu vou entrar na sua frente, acabou, já que a velocidade máxima é 30. Muita gente reclama que 30 por hora é uma velocidade muito baixa, mas a velocidade média do Rio é menor do que 30 por hora. Então não há o que reclamar. E começa a se fazer soluções para os ciclistas. Aí são várias cidades que fazem com que ruas secundárias, ruas de bairro pequenas, de movimento pequeno, sejam mão única para carro e mão dupla para ciclista. Segundo o secretário de Transporte de Bruxelas, se ele não fizer isso, o ciclista vai andar na contramão. E dá um trabalhão para você multar esses caras. Então você vai e cria uma solução para ele. Numa rua secundária, onde quase não passa pessoas, você cria a solução que a pessoa possa seguir o caminho que ela quer. Porque o ciclista é nada mais do que um ser humano querendo chegar mais rápido, gastando menos energia do ponto A ao B.
Então tem muita gente que, em vez de dar uma volta gigante na mão, prefere fazer um percurso curtinho na contramão. O Código de Trânsito Brasileiro já prevê as faixas no contrafluxo, artigo 58, parágrafo único, que diz: se dotado de faixa, é permitido ao ciclista andar no contrafluxo. Isso acontece, em parte, nas ciclofaixas que a gente tem na Figueiredo, na Toneleiros, onde ela é mão dupla, mesmo a rua sendo de mão única. Essa semana mesmo eu fiz o circuito novo ali, Toneleiros, Figueiredo, Atlântica, Xavier da Silveira, no sentido inverso ao tráfego. Foi uma maravilha. Infelizmente eu peguei uma chuvinha, talvez a chuva tenha até a comemoração de finalmente a gente pode fazer esse circuito pedalando na direção que a gente quer. E educação, né? Como o Rafael já falou, é o que vai fazer a diferença no trânsito, mais do que qualquer outra medida. Como ele falou também, desculpe, não lembro o nome agora, é você conscientizar. Santana é você educar e mostrar para as pessoas como elas devem conviver, o que elas devem fazer. E muitas vezes a medida punitiva nada mais é do que uma forma de educar na marra, cara. Né? Se não vai por bem, então vai ter que pagar tanto. Eu gosto muito dessa foto também, que ela é um exemplo da educação em todos os níveis. É a educação do cara que planejou a via, que fez a via para o ciclista de asfalto, para ele poder ir tranquilamente, sem trepidar, deslizando ali no seu caminho. E pôs uma via de paralelepípedo para o motorizado, para o cara não querer andar rápido porque sacode muito. Educação do motorista do caminhão gigante, que compartilha a via com um cara numa bicicletinha Aro 20 pequenininha. E educação do ciclista. Bom que a gente tem a visão do Rafael, a gente vai ver um contraponto agora um pouco. Na Austrália foi obrigado o uso do capacete. O uso da bicicleta caiu em 30% e o número de lesões na cabeça permaneceu o mesmo. Então é uma coisa muito mais de bom senso, né? Ou seja, eu tenho capacete, em algumas situações eu uso, na maioria delas não. Eu não vou até a padaria comprar manteiga a uma quadra de distância com o meu capacete, mas quando eu vou fazer uma pedalada mais intensa, velocidade ou coisa mais perigosa, eu uso. Ou seja, tem um porquê de o CTB não obrigar ao uso do capacete. Mas é sempre bom você ter um óculos, uma luva, alguma coisa que te preserve e principalmente ser educado com os outros e esperar que eles sejam educados com você também. E aqui um símbolo, essa foi a reforma da King's Road em Londres, onde foi posta essa plaquinha no gramado. No século passado a gente sempre lia as placas, né? Proibido pisar na grama. Hoje o mundo está mudando, as cidades estão mudando e o que a gente tem na placa é, por favor, pise na grama. Ou seja, isso mostra que as cidades estão voltando cada vez mais para as pessoas e deixando de ser cidade para os motorizados, né? O nosso espaço, felizmente, está retornando. Aqui aquele ponto não é exatamente onde a gente está, mas é perto. A bicicleta é o veículo mais eficiente em uma distância de 5 a 6 quilômetros. Aí a gente vê até onde dá para ir daqui do centro pedalando com tranquilidade. E aqui tem muito ciclista atleta também, que para eles 12 quilômetros não é nada. E aí a gente pega praticamente uma grande parte, toda a Zona Sul, Zona Centro, Grande Tijuca, onde é facílimo você chegar no centro pedalando. Basta que você tenha um trânsito educado, que as pessoas possam se sentir seguras. Principalmente as mulheres e os mais idosos não se sentem seguros para enfrentar o nosso trânsito. Por isso, em geral, você vê muito mais homens circulando, porque eles são mais ousados e se atiram mesmo, ou seja, percorrem por aí. Então, criando facilidade, a gente vai ter cada vez mais gente usando bicicleta e as distâncias são totalmente compatíveis para que a gente faça isso. Ou seja, elas vieram para ficar, não tem saída, cada vez a gente vai ver mais bicicletas por aí e elas fazem parte das soluções das cidades e empresas bem-sucedidas. Obrigado pela atenção. Das ciclovias, eles deram os nomes das cidades em vários países. Então, as associações comerciais foram contra, mas depois elas passaram a ser favoráveis, porque o aumento no comércio foi entre 15 e leu, que quem é leitor da revista deve se lembrar disso, e todas as ruas em que foram implantadas ciclovias, o comércio melhorou de 15% a 35%. É importante vocês saberem disso. É, isso aí, com certeza, isso bate com aquela pesquisa de Melbourne, né, que diz que quem vai de bicicleta consome mais. Nova York tem uma pesquisa muito interessante. Nova York tem um programa cicloviário muito jovem, se a gente comparar com as cidades europeias. Agora, eles fazem uma coisa muito importante, eles estão monitorando tudo, eles estão catalogando tudo, estão contando tudo. Então, se você for no site do New York DOT, né, Department of Transport, eles têm uma pesquisa feita no ano passado, que ficou pronto no início desse ano, que mostra tudo o que aconteceu, quanto diminuição de acidente,
melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade do ar e melhoria do comércio local também. Quando você compara as ruas que receberam infraestrutura cicloviária com as ruas que não receberam, o comércio teve uma demanda muito maior. E o Warner, que está lá atrás, fez um levantamento ano passado com as infraestruturas de Copacabana, que foi o bairro onde os prédios, né, a coisa imobiliária mais valorizou na cidade, e foi exatamente o bairro que mais recebeu infraestrutura cicloviária com as zonas 30 e essas novas faixas da Xavier e da Pomerênias. Mais alguma? É só um alerta. O senhor falou que não vai na padaria com bota o capacete. Um vizinho meu foi na padaria de bicicleta, 15 anos, tomou um tombo, bateu com a fonte, a cabeça no meio fio, ficou em coma uma semana e morreu. Agora, tudo bem. Uma pesquisa na França, infelizmente a gente ainda não tem essas pesquisas no mundo inteiro, muito menos no Brasil, mas uma pesquisa feita na França inteira revelou que os pedestres e os motoristas têm muito mais lesão na cabeça que o ciclista. Então é aquela coisa, você deve usar o capacete. Se você acha importante, você usa. Se você se sente seguro, você usa. Mas se você for obrigar o ciclista a usar o capacete, aí você vai ter que obrigar o pedestre e ao motorista também. Aí, por exemplo, na Austrália é obrigatório. O ano passado estive lá, vi isso pessoalmente, tive que usar o capacete, multa pesada, $180 se você falar no celular andando de bicicleta, mesmo valor para se você não usar o capacete. Se não usar o capacete for reincidente, você passa a noite na cadeia, não tem como não passar, ou seja, é reincidente, está trancado. Isso aconteceu com uma menina lá, ela até fez uma palestra sobre a experiência dela na cadeia por não andar de bicicleta com capacete. Quando eu voltei, muitos amigos me perguntaram, você acha que existe alguma chance de não ser mais proibido usar o capacete na Austrália? Eu disse, olha, acho mais fácil eles obrigarem o cara do transporte público a usar do que os ciclistas a não usarem, porque o Estado australiano ele é todo voltado para cercar as coisas, as pessoas, as cidades, de uma forma que ele não tenha despesa quase nenhuma. Então quase tudo é proibido. Eu, na noite que eu cheguei lá, desci do hotel, fui num barzinho tomar um chopp e tinha escrito na mesa, proibido beber em pé. Aí eu olhei aquilo e disse, bom, eu beber sentado, né? Porque, não, o que eu fui descobrir depois é que em pé, você bebendo, fica bêbado, pode cair, aí o Estado vai ter uma despesa com aquela sua lesão. Então tá lá, e aí até aconteceu uma coisa engraçada, porque no último gole do chopp, eu levantei e tomei o último gole para levar no balcão. Quando eu tomei o último gole, eu olhei em volta para ver se tinha algum policial, né? Porque eu podia ser preso ou ter uma multa por causa daquilo. Mas assim, o capacete é importante. É lógico que tudo de segurança em todas as vertentes da vida, né? Não só no andar de bicicleta, é importante que a gente se preocupe com a nossa segurança, mas ele não é uma coisa essencial para o uso da bicicleta. A gente vê nas cidades europeias, principalmente as que mais usam bicicleta, como Amsterdã e Copenhague, as crianças todas estão de capacete, os adultos não. Os atletas todos estão de capacete e os não atletas não. Em Nova York a legislação é assim também. Até 12 anos é obrigatório o uso do capacete e a responsabilidade é do pai, é do maior que está ali levando ela. Em suma, um pouco de bom senso. Isso.